Olá, turma de oitavo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade aí com o estudo dos verbos. Anteriormente vimos aí a questão da transitividade, tá certo? Hoje vamos estudar aí a estrutura dos verbos, tudo bem? Então vamos iniciar. Quando se fala de verbos, temos aí a questão da estrutura. O que seria essa estrutura? Quando se fala aí de radical, certo? A estrutura básica, ou seja, seria o termo é chave, certo? A partir desse radical se consegue ter outras terminações, nesse caso aí vamos chamar de desinência, mais à frente, tá certo? Então vamos aí, o que seria essa terminação? Dentro dessa terminação que vamos chamar de desinência, é possível encontrar o número, certo? Singular e plural, a pessoa do discurso, o tempo, certo? E a partir e o tempo, vamos encontrar aí o modo, tá certo? Sendo ele o modo indicativo, subjuntivo, imperativo, ok? Então vamos lá. Nesse pequeno trecho aqui, eu vendo esperança. Então, se colocarmos aí o verbo na sua forma nominal, que forma nominal é essa? No infinitivo. A partir desse instante é possível identificar qual seria a sua conjugação. Sempre que quisermos identificar a conjugação de um verbo, basta colocá-lo na forma nominal infinitiva, ok? Então vamos aí. Vendo, primeira pessoa do singular do presente do indicativo, tá certo? Então, vamos a outra situação. Vendermos. Então, primeira pessoa do plural do futuro do presente do indicativo, ok? Então, como vocês podem perceber, é esse estudo que faremos aí mais adiante. Vamos verificar mais outra situação. Vendem, terceira pessoa do presente do indicativo, tá certo? Lembrando que todos os verbos no modo indicativo são ações que estão acontecendo, aconteceram, certo? Ou irão acontecer. Tudo bem? Então vamos lá. Vendesseis, segunda pessoa do pretérito imperfeito do subjuntivo. Só lembrando que no subjuntivo, todos os verbos do modo subjuntivo, essa ação ela não é mais certa, e sim uma hipótese, uma dúvida, ok? Vamos adiante. Então, como vocês puderam ver, a palavra verbo é a palavra que expressa ação. Já vimos muito bem isso, principalmente quando estávamos estudando aí a transitividade do verbo. Estado, certo? Quando tínhamos aí esses verbos, eles podem apresentar o seu estado, principalmente quando estamos nos referindo aí a verbo de ligação. E fenômeno, quando aqueles verbos não aceitam a pessoa do discurso, certo? Representado no tempo e que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo, uma novidade aí para vocês. Pode ser uma novidade para vocês, mas que passaremos a conhecer nos próximos nas próximas unidades. Tá bom? Voz, certo? Veremos aí vozes verbais. Então, é muito importante que desde já você já procure pesquisar um pouco do que seriam as vozes verbais. Então, vamos lá. Quanto à conjugação, os verbos classificam-se em primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação, tá certo? O que vai determinar a conjugação desses verbos é justamente aí que vogal temática eles irão apresentar, tá certo? Então, se ele for de primeira conjugação, ele vai apresentar a vogal temática aí, vogal A. Segunda, vogal temática E. E terceira conjugação, se for vogal temática I. Lembrando que é fundamental que você coloque esses verbos na sua forma nominal. E qual seria a forma nominal? A forma nominal infinitiva. Olha aí. Ensinar, certo? Trazer e divertir. Todos esses verbos aí estão na forma nominal infinitiva, certo? Vamos aí ao próximo caso. O verbo por e seus derivados pertencem à segunda conjugação, pois sua forma antiga é poer,
ok? Então, não se esqueçam desse pequeno detalhe, não existe quarta conjugação, tudo bem? Uma forma verbal, como escreveríamos, por exemplo, apresenta os seguintes elementos estruturais, tá certo? Gente, todo verbo, certo? Ele apresenta em sua estrutura, todo verbo ele vai apresentar em sua estrutura, radical, certo? Radical, ou podemos chamar esse radical de semantema ou lexema. Ah, professor, isso aí eu nunca ouvi na minha vida. Ok, pode ser uma novidade para você, mas para você. Por quê? Porque alguns materiais não utilizam esses termos, mas o nosso material vai utilizar esse termo sim. Então, tome bastante cuidado e tenha muita atenção quando estivermos falando aí de semantema ou lexema, ok? Está se referindo a quê? Está se referindo ao radical. E o que seria esse radical? Como eu adiantei lá no final, lá no início, a estrutura básica que contém o significado essencial do verbo, ok? Vogal temática, ela vai indicar a que conjugação pertence ao verbo. E o tema, o que seria o tema? O tema, na verdade, vai ser o quê? Radical mais a vogal temática, tá certo? Então, quando for pedido, qual seria o tema do verbo em destaque na seguinte oração? Então, você vai lembrar aí que o tema vai estar se tratando aí de vogal temática, de radical mais vogal temática. Desinência, modo temporal. A partir daquela terminação, ou seja, a partir da desinência, é possível identificar o modo e o tempo deste verbo. Vamos ao exemplo, certo? Aliás, o exemplo veremos mais adiante. Uria indica modo e tempo de conjugação, certo? Obviamente que a desinência vai mudando bastante de verbo para verbo, dependendo do tempo verbal. Desinência número pessoal. A partir dessa desinência é possível identificar o número, se é singular ou plural, e a pessoa, se é primeira, segunda ou terceira, do singular ou plural, certo? Como vocês estão observando aí do lado. Indica a pessoa do discurso, tudo bem? Vamos mais adiante. Forma verbal. A sua forma verbal. O que seria essa forma verbal? No caso, escreveríamos verbo de segunda conjugação no futuro do pretérito do indicativo, primeira pessoa do plural. Tudo isso, gente, só foi possível identificar graças, certo, a cada elemento que é possível identificar dentro de um verbo, do radical até a desinência número pessoal, ok? Então, muita atenção a essas questões, a esses pontos que foram colocados aí para vocês, tudo bem? Então, vamos passar mais um pouquinho adiante. Só lembrando que é muito importante que você pegue seu material e acompanhe tudo que está sendo colocado aqui para vocês. Vamos aí às desinências, certo? As desinências número pessoal no quadro a seguir. Então, nesse caso aqui, quando tivermos uma desinência que ela pode indicar aí, pretérito perfeito do indicativo, certo? No caso aqui, primeira pessoa, certo? Do singular, eu. Então, temos escrevi, fui, falei. Olha as desinências nos seguintes verbos. Lembrando que temos verbos aí, regular e irregular, assunto da nossa próxima aula. E o pretérito perfeito do indicativo, temos aí, primeira pessoa do plural, nós, nos, escrevemos, falamos. Podem perceber, dá para perceber aí como está sendo colocado as desinências em cada verbo, o que elas estão indicando aí para vocês. Ela vai indicar o quê? Ela vai indicar, olha aqui, esse tipo de desinência, ela vai indicar para você aí qual seria o número e a pessoa do discurso, tá certo? Então, note, preste muita atenção, ok? Segunda pessoa. Então, vamos a mais adiante. Gente,
Para esse momento aqui, eu gostaria que vocês abrissem o material de... Aliás, já está aberto, acredito eu. Abra o seu livro aí na página 51 para que a gente possa dar continuidade, certo? Vimos aí as desinências, mas agora eu quero ver aí as desinências modo temporal, tá certo? Vamos às desinências modo temporal, ok? Então, quando se fala de desinência modo temporal, é necessário observar cada verbo, certo? Ah, professor, isso aqui é cansativo. Não dá para mim, vai ter que dar, faça um esforçozinho a mais, tá certo? Então vamos lá. Como vocês podem observar, logo no início temos aí o modo indicativo, certo? O modo indicativo em seguida temos aí os tempos verbais. Vamos a eles. Temos estudo. Qual seria a desinência? Qual seria a desinência modo temporal de cada uma? Observe que todas elas, certo, já vem aí bem destacada para facilitar a sua compreensão, para facilitar o seu estudo, tá certo? É muito importante que você verifique aí cada uma, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo de cada. Então, estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos. Podem perceber que até eu estudo, primeira pessoa, certo? Primeira pessoa do singular, tu estudas, segunda pessoa do singular e ele estuda, terceira pessoa do singular. A partir de agora, quando você tem aí estudamos, primeira do plural, estudar, segunda do plural, estudam, terceira do plural. Então, como vocês podem observar, todos esses elementos que estão aí destacados para vocês, está indicando aí, está trazendo para vocês a desinência modo temporal, ok? Então, vamos um pouquinho mais adiante, certo? Lá na página 52, só passar um pouquinho aqui para vocês. Pronto, na página 52, é importante que vocês notem aí, certo? É importante que vocês notem aí as desinências do modo subjuntivo, tá certo? Então temos aí infinitivo pessoal. Gente, quando se trata, certo? Quando estamos falando aí de infinitivo, quando estamos falando de infinitivo pessoal, é quando temos o verbo concordando com o termo a qual ele se refere, tá certo? Basta você dar uma revisada aí no seu material, aliás, no seu material que você utilizou em períodos anteriores. Nesse material, coloquei para vocês a questão aí do infinitivo pessoal, tá certo? Temos aí do infinitivo pessoal e naquela mesma oportunidade apresentei para vocês o infinitivo impessoal. Então, o infinitivo impessoal, ele não faz concordância, certo? Com o termo a qual ele se refere. Ele está no infinitivo mesmo. Agora, no infinitivo pessoal, você pode notar que ele vai fazer a concordância com a pessoa do discurso a qual ele se refere, tá certo? Então vamos lá, mais adiante. Temos aí as formas nominais, tá bom? Então as formas nominais, temos o gerúndio, as formas nominais, temos aí o gerúndio, particípio, infinitivo pessoal, tá certo? Pronto. Então, vocês devem observar essa questão aí de gerúndio, tá certo? Principalmente porque é comum você fazer a utilização de alguns verbos no gerúndio para formar locuções verbais que também serão exploradas mais adiante, ok? Então, temos aí desinências dos verbos no gerúndio. Temos NDO do particípio. Você pode encontrar aí do, tu, su, certo? Principalmente quando formos estudar
verbos abundantes, tá certo? Não esqueçam. Ah, professor, eu lembro. Isso aí, muito bem, você vai lembrar e vamos estudar aí em um outro nível. Tudo bem? Vamos aí. Existem algumas particularidades aqui relacionadas ao presente, tá certo? Logo abaixo aqui, o presente do subjuntivo. Em relação ao presente do subjuntivo, alguns verbos não conseguem seguir o modelo apresentado, certo? Apresentado, de variações das desinências. Vamos observar qual seria. Como vocês podem observar, olha aí, como é que se dá o presente do indicativo do verbo dar? Dou. E ele lá no subjuntivo, dê, certo? Então tomem cuidado, não achem que dê, essa forma verbal, ela esteja aí no presente do indicativo. Não, ela está na forma verbal do presente do subjuntivo, ok? Vamos descer mais um pouquinho. Agora, a questão aí do pretérito imperfeito do indicativo, ou outro verbo, certo? Outro verbo e tempos verbais que precisamos ter um pouquinho de mais atenção, principalmente aí na segunda e na terceira pessoa. Aliás, conjugação, desculpa. Cai a vogal temática, certo? A vogal temática, ela dá lugar a quem? A ia. Como é que vai ficar isso? No caso, vende, vendia, parte, partia. Então, como você pode perceber, nesse caso aqui, a vogal temática ela vai ceder o seu espaço aí para ia, ok? Agora, atenção também para o pretérito imperfeito do indicativo dos verbos a seguir. Então, temos aí o pretérito imperfeito do indicativo, veremos. Ir, fica ia, certo? Por e seus derivados, punha, compunha, dispunha, tá certo? Prestem atenção, não façam essa associação com outros verbos em tempos verbais diferentes, ok? Vamos aqui mais abaixo. Temos agora os verbos do imperativo, certo? Analisem de maneira como os imperativos afirmam, afirmativo e negativo. Como vocês podem ver, nem todos eles irão apresentar pessoas do discurso, ok? Temos aí, no imperativo afirmativo, não temos uma construção aí. Para os demais, haverá construção sim. Que eu veja, que tu vejas, ok? Vamos para o próximo caso, o imperativo afirmativo. O imperativo afirmativo na segunda pessoa do singular, tu, certo? E no plural vos, eles irão derivar do presente do indicativo. Derivar, não confundam aí com o indicativo, sendo ele como indicativo, ok? Vamos para o próximo caso. A terceira pessoa do singular, ele, é a primeira pessoa do plural nós, e a terceira pessoa do plural eles, derivam do presente do subjuntivo, sendo conjugados nessa forma, certo? Gente, está sendo colocado desta maneira para justamente quando você se deparar com situações de análise de orações ou de termos que está sendo colocado aí para vocês, não confundir achando que é do mesmo tempo verbal ou modo verbal, ok? Então, turma, quero destacar aqui principalmente essa questão da estrutura dos verbos, tá certo? Dê uma olhadinha no material de vocês, revejam aí a questão de radical, vogal temática e as desinências, sendo ela número pessoal, modo temporal, tudo bem? Isso é disso que o nosso conteúdo está tratando, justamente das estruturas desses verbos. Sem elas não é possível identificar nem tempo e nem modo verbal, ok? Gente, é isso. Até a próxima aula.